Olá, vamos a mais um tema muito importante da Palavra do Senhor, que se encontra em Êxodo capítulo 30, versículo 22, o azeite da santa unção. No Antigo Testamento, quando Deus ordenou e separou os sacerdotes para o santo ministério, Deus providenciou todos os detalhes. E aqui eu quero destacar que havia uma composição de um azeite chamado azeite da santa unção. A composição dele era mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveira, que era um perfume composto. Com esse tipo de composição, eles tinham a liberdade do Senhor de ungir a tenda, a arca do testemunho, a mesa e seus utensílios, o castiçal com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto, a pia com toda a sua base. Também se podia ungir Arão e seus filhos. Nenhuma outra pessoa poderia fazer um azeite com essa composição, pois era uma advertência. A pessoa podia até ser extirpada do meio do povo. Então, no Antigo Testamento já havia o uso do azeite da unção, com essa composição de perfumista. Porém, ele era exclusivo para uso do altar e para as coisas santas. Nenhuma pessoa comum poderia pegar dessa mesma fórmula e fazer algo para o seu uso pessoal, pois ali havia uma advertência de morte. Veja que Deus é um Deus zeloso. Ele sempre se preocupou com as coisas santas e que homens santos usassem de maneira com muito temor. Já no Novo Testamento nós vamos ver Tiago capítulo 5, verso 14 ao 16, que diz assim, olha: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Aqui no Novo Testamento nós vamos ver, como já é uma permissão para nós, a presença de alguns detalhes. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero. A primeira coisa que eu ressalto aqui, dentro da igreja, é a autoridade ministerial. É a autoridade que Deus colocou. Efésios 4:11. Chamou o Senhor apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então Deus ele tem uma organização para a sua obra. Aqui está presbítero porque é aquele que preside, pastor de pastores. Então nessa condição, chamaria-se essa autoridade, esse ministro do Evangelho. E outra coisa, a oração. A oração também está presente nesse ato. E ele ungiria com azeite no nome do Senhor. Então aqui está a presença do ministro, a oração, o azeite e a autoridade do nome de Jesus. A oração da fé. Veja que aqui ele está falando que deve haver fé. Não é essa fé natural. É uma fé muito maior, uma fé muito mais elevada, uma fé em Jesus, que está lá em Hebreus, aquela fé que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Também a Bíblia diz que se tiver doente, se levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Este azeite, ele é um elemento físico. Ele não tem nenhum poder sobrenatural. Nós estamos falando aqui que há diversos elementos aqui envolvidos nesse ato que o Senhor deixou para nós, para o exercício da nossa fé. O azeite não perdoa pecado. O presbítero ali também não perdoa o pecado. Somente a oração não perdoa o pecado. Mas nós vamos ver que no versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros
para que sarareis. Então, uma pessoa que está escondendo um pecado e ela chama o presbítero para que ele ore, para que ela venha ser curado, pode nesse momento haver um obstáculo, uma barreira. Deus pode deixar de operar não pela presença de tudo isso que eu já destaquei, mas pela ausência da confissão do pecado, do arrependimento. Então não basta a pessoa portar um azeite, chamar uma pessoa e ele ali orar e achando que tudo está resolvido. De maneira nenhuma. Tem que haver a parte de quem ora, tem que haver a presença física do elemento azeite, que não é o azeite do Antigo Testamento. Hoje eu não sei dizer quais são as composições, porque se vendem de várias cores, de vários aromas, mas por certo não é a composição do Antigo Testamento. Mas não é o azeite, mas é o arrependimento e a confissão com todos esses elementos agregados. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, a palavra aqui está nos dizendo que no Antigo Testamento, o azeite da Santa Unção era determinado para aquele fim específico, o altar, os utensílios e os sacerdotes. Já no Novo Testamento, está mais aberto, mas aqui tem a adição da fé. Aqui tem a presença de um ministro. Aqui tem a oração e também tem a confissão, para que sarareis. Nós da Assembleia de Deus cremos que o óleo ungido, o portador, a pessoa que vai fazer uso dele, deva ser um ministro, um pastor, um presbítero, um evangelista. Pessoas comuns não recomendamos usar porque não há apoio na Bíblia e o texto é bem claro. E mais além, tem que haver da parte de quem está vivendo esse momento difícil, arrependimento e confissão. Então não basta a pessoa simplesmente carregar no bolso um vidro de óleo, colocar no carro para ali ungir o seu carro, a sua casa, a chave, o seu trabalho. Essa fé é até importante, isso é um exercício de fé. Porém, sobre o aspecto da palavra de Deus, nós não vamos encontrar apoio. E fica difícil para nós referendarmos algo que não está na palavra do Senhor, porque nós iríamos criar um evangelho paralelo. Por isso, quero deixar esse assunto aqui com essas mínimas explicações, mostrando para os irmãos, é importante ter fé, é importante chamar o ministro para orar, ungindo o enfermo, tudo isso é importante, mas é importante principalmente confessar os pecados e abandonar. Abandonar o pecado significa já um avanço enorme e a cura, a palavra do Senhor diz que brotará. O enfermo ficará curado e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ainda tem aqui a presença de um homem, uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa? A pessoa que anda em comunhão com o Senhor, que anda na presença do Senhor. Não é uma pessoa perfeita. A perfeição só se dará após o arrebatamento da igreja, quando nossos corpos forem transformados. Mas o justo pode sim. A Bíblia diz que o 12º apóstolo que foi escolhido para substituir Judas, ele era também chamado um homem justo. Então nós vemos que tudo que nós precisamos está dentro da palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos aprender já está escrito. Nós precisamos somente receber e admitir tudo isso por fé, botar em prática e glorificar o Senhor. Então, se você se encontra enfermo, chame um ministro, chame uma pessoa que tem uma vida no altar, ele ungirá com óleo. Se você tiver naquele momento sentimento de que algo não vai bem com a sua vida, arrependa-se, peça perdão. Você não precisa se expor, tem coisa que nós só podemos dizer para Deus, mas você precisa libertar e limpar o seu coração. A oração da fé curará o enfermo. Por isso, com esta palavra, eu quero lhe dizer, pense nisso, pense bem. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.